Muitas pessoas questionam acerca do dom de falar em línguas. Para responder esta questão, eu gosto de utilizar alguns textos do Novo Testamento, sobretudo o texto de Marcos, no capítulo 16, e o versículo 17, porque são palavras de Jesus, quando ele diz: Estes sinais acompanharão os que creem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Percebe que o próprio Jesus, ele fala sobre o falar em outras línguas. Algumas pessoas questionam e vão dizer que esse falar em outras línguas, ele está se referindo ao que aconteceu em Atos no capítulo 2. Porque o que acontece em Atos no capítulo 2, que foi a descida do Espírito Santo, aqueles homens que receberam, aquelas pessoas que receberam o Espírito Santo, eles de fato começaram a falar em línguas, porém o que Atos 2 vai dizer é que eram idiomas. Porque existiam muitos outros que estavam naquela festa, de outras regiões, de outros povos, etnias, e eles começaram a ouvir aqueles homens orando no seu idioma natural. Isso é claro citado em Atos no capítulo 2 e nós não questionamos. Mas quando Paulo, por exemplo, vai falar na primeira carta aos Coríntios, quando ele vai falar, por exemplo, lá no capítulo 12, quando ele fala sobre a relação dos dons, Paulo, ele vai incluir o dom de línguas. Paulo não exclui o dom de falar em línguas. Paulo vai dizer, lá no versículo de número 9 do capítulo 12, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar pelo Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e a outro ainda interpretação de línguas. Paulo fala sobre o dom de línguas, ele também vai incluir aqui o dom de interpretar as línguas. Pastor, por que ele tem que ter esse dom? Por que a pessoa deve buscar o dom de línguas, mas buscar também o dom de interpretar as línguas? Para que ela possa compreender aquilo que o Espírito está falando com ela. Mas percebe também que quando ele fala, porque alguns questionam, né, se de fato existe o dom de línguas. Percebe que quando ele fala no capítulo 14, ele não vai falar de idiomas, ele vai falar de línguas novamente. Percebe no versículo 2 o seguinte: pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. Olha como ele é claro aqui. De fato, ninguém o entende. Pelo Espírito fala mistérios. Ou seja, ele está falando em mistérios. Ninguém compreende. Paulo está falando do dom de línguas, ele não está falando de idiomas, ele está falando de mistérios. Eu sou um pastor pentecostal e eu acredito na existência do dom de línguas. Por quê? Porque Jesus Cristo falou, porque os apóstolos falaram, porque o apóstolo Paulo ensinou na primeira carta aos Coríntios que existe o dom de falar em outras línguas, no capítulo 12, e lá no capítulo 14, ele vai explicar que quem fala em línguas, ele fala em mistérios. Sendo assim, eu não tenho dúvida nenhuma que existe o dom de línguas e que esse dom, ele pode ser derramado até os dias de hoje na Igreja de Jesus Cristo. Algumas pessoas falam, mas o dom de línguas é necessário para ser salvo? Não. Não é um elemento necessário para ser salvo. Dom de línguas é a comprovação que a pessoa tem o Espírito Santo? Também não. Mas o dom de línguas, ele é real e a Bíblia fala acerca dele.